Numa noite clara, a Via Láctea parece uma simples faixa leitosa no céu. À primeira vista, poderia enganar-nos. Podemos pensar que é apenas uma nuvem de estrelas, um fundo bonito acima das nossas cabeças. Mas na realidade, quando olhamos para essa tira, estamos a ver, por dentro, uma das grandes estruturas do universo. Um disco gigantesco de gás, poeira e centenas de milhares de milhões de estrelas, das quais fazemos parte. Vivemos dentro desse álbum. Isso tem uma consequência importante. Nunca veremos a nossa galáxia de fora. Não haverá uma nave a afastar-se o suficiente para tirar uma fotografia completa, como fazemos com uma nebulosa distante. Todas as imagens da Via Láctea que conhecemos são reconstruções. São mapas, modelos, desenhos feitos a partir de dados recolhidos deste ponto muito específico. O Sistema Solar. Para perceber onde estamos, precisamos primeiro de uma régua de medição. Em astronomia, essa regra é o ano-luz. A distância que a luz percorre num ano. Quase 10 mil milhões de quilômetros. Quando dizemos que o disco da Via Láctea mede na ordem de 100 mil anos-luz de diâmetro, estamos a falar de uma escala difícil de imaginar. E, no entanto, dentro do universo observável, a nossa galáxia ocupa um espaço muito modesto. É mais uma espiral entre milhares de milhões. De que é feita esta estrutura? A imagem mais simples é a de um disco, uma espécie de panqueca cósmica relativamente fina em relação à sua largura. No centro, há uma região saliente, o bulbo. Muitas estrelas antigas e um buraco negro supermassivo estão concentrados ali. Para fora, estendem-se os braços em espiral. Estas são áreas onde o gás é comprimido e a formação estelar é intensa. O disco, em conjunto, ocupa cerca de 100 a 200 mil anos-luz de ponta a ponta, dependendo do componente que medimos. O Sol não está no centro. Ocupa uma posição intermédia, cerca de 25 a 28 mil anos-luz do núcleo, num braço secundário do disco. Demora cerca de 230 milhões de anos a fazer um círculo completo em torno do centro galáctico. A partir daqui, as estrelas do disco acumulam-se na nossa linha de visão e formam aquela faixa luminosa no céu noturno. Se apenas observássemos em luz visível, a nossa visão seria muito limitada. O pó interestelar absorve luz e esconde grande parte do disco. Por isso, durante muito tempo, os astrônomos pensaram que o Sol estava perto do centro e que a galáxia era muito mais pequena. Os mapas eram enganadores. Fizeram cartografia sem saber que havia nevoeiro. Só quando começaram as observações por rádio e infravermelho, quando os aglomerados globulares e as estrelas variáveis foram analisados, é que a verdadeira estrutura começou a aparecer. Hoje sabemos que o disco não é uma peça uniforme única. Existe um disco fino, onde vivem a maioria das estrelas jovens, cheio de gás e pó. E um disco espesso, com estrelas mais antigas e menos gás, que se estende para cima e para baixo no plano. Esses dois componentes contam uma história. Indicam que a galáxia não se formou de uma só vez, mas em etapas, com fusões, colisões e ondas de formação estelar que deixaram camadas sobrepostas. Dentro do álbum, o material não está parado. O gás orbita. As estrelas movem-se a velocidades diferentes, dependendo da distância que tem ao centro. Alguns sobem e descem ligeiramente pelo plano. Estas pequenas oscilações, precisamente medidas por missões como a Gaia e por técnicas como a asteroseismologia,
permitem reconstruir idades, composições e trajetórias. Mas até este mapa tem um problema. O álbum não é tudo o que há. Para além das áreas onde a densidade de estrelas é elevada, ainda encontramos objetos gravitacionalmente ligados à Via Láctea. Aglomerados globulares, estrelas solitárias muito antigas, correntes estelares, fios alongados que cruzam o céu e são os restos de pequenas galáxias dilaceradas pela nossa própria galáxia. Tudo isso faz parte do halo estelar. E o halo estende-se muito para além da borda luminosa do disco. Quando se afasta radialmente do centro, a luz das estrelas diminui. Os braços espirais tornam-se difusos. O gás frio é escasso. A taxa de formação estelar diminui. Pode parecer razoável dizer: isto é o máximo que a galáxia vai. Mas as estrelas mais distantes que conseguimos identificar como parte da Via Láctea estão localizadas a 100.000 anos-luz ou mais do centro. E o halo, que também contém matéria escura, pode estar a várias centenas de milhares de anos-luz de distância. Nesse sentido, o tamanho da galáxia depende do componente que incluímos e de quão tênue a consideramos demasiado fraca para continuar a chamá-la de nossa. Além disso, o álbum não é uma figura perfeita. Não é um prato rígido. Está deformado. Está um pouco torto. Observações recentes mostram que a borda exterior está deformada, com uma espécie de ondulação. Essa forma pode dever-se a interações gravitacionais com galáxias satélite, especialmente a Grande Nuvem de Magalhães e a galáxia anã de Sagitário. A sua passagem perto do disco teria deixado uma cicatriz dinâmica, uma oscilação que ainda hoje podemos medir na distribuição das estrelas. Aqui está uma primeira indicação do porquê de falar sobre uma aresta afiada a ser tão complicado. A galáxia não é uma ilha isolada. Para além do disco, para além do halo imediato, orbitam pequenas galáxias companheiras. Algumas são irregulares, outras esferoidais. Alguns aproximam-se, outros estão a mudar-se. Os mais grandes foram roubados e assaltados. Essas estrelas capturadas misturam-se com as nossas no halo. É difícil traçar uma linha clara que diga até agora o que é nosso, daqui o que está lá fora. À escala humana, gostamos de limites. Um país tem fronteiras, uma cidade tem um perímetro, uma casa tem paredes. Mas numa escala galáctica, quase tudo é gradual. A densidade diminui continuamente. O campo gravitacional enfraquece, mas não é cortado de uma só vez. A luz está difusa. A partir de certo ponto, já não vemos nada com os instrumentos atuais. No entanto, isso não significa que a galáxia termine aí. Significa que a nossa capacidade de o detetar termina aí. Entretanto, continuamos a habitar uma área relativamente calma. O sistema solar move-se dentro do disco, afastando-se da saliência mais caótica e afastando-se também da borda mais fina. Aqui, a densidade de estrelas e nuvens moleculares é moderada. Não é coincidência que tal ambiente favoreça a estabilidade a longo prazo necessária para que um planeta como a Terra mantenha oceanos líquidos e uma biosfera complexa durante milhares de milhões de anos. Somos habitantes de um subúrbio galáctico. O domínio das estrelas e do pó. Do nosso ponto de vista, a Via Láctea é uma franja. Mas se pudéssemos vê-lo de frente, descobriríamos um álbum complexo. Um sistema organizado e caótico ao mesmo tempo. Neste capítulo, vamos avançar para dentro desse disco. Vamos segui-la do centro até as suas áreas mais exteriores. Só então podemos entender o que está a desaparecer quando mais tarde saímos para o halo. No centro, a lâmpada sobe. É uma região saliente,
cheia de estrelas antigas e avermelhadas. Lá, a densidade estelar é enorme. O céu noturno, visto de um planeta naquela área, seria quase branco. No centro da protuberância, encontra-se um buraco negro supermassivo com vários milhões de vezes a massa do Sol. A sua gravidade governa o movimento das estrelas interiores, mas todo o disco é mantido por toda a massa da galáxia, não apenas por esse objeto central. A lâmpada não é uma esfera perfeita. Uma barra atravessa-a, uma estrutura alongada de estrelas que cruza o centro como um pau luminoso. Muitas galáxias espirais têm barras. O nosso também. Essa barra funciona como uma autoestrada gravitacional. Canaliza gás para o centro, alimenta a região interior e pode desencadear episódios de formação estelar e atividade em torno do buraco negro. Também ajuda a organizar os braços em espiral, que nascem nas suas extremidades e se estendem para fora. Para além da lâmpada e da barra, estende-se o próprio disco. Se a medíssemos, veríamos que o seu diâmetro ronda 100 mil anos-luz nas estrelas e que o gás mais tênue o leva até um pouco mais longe. A sua espessura, por outro lado, é muito menor. Cerca de 1000 anos-luz para a parte mais densa, um pouco mais para os componentes mais difusos. É uma imensa e fina placa de estrelas, gás e poeira, cruzada por braços espirais onde o material se concentra. Os braços em espiral não são fitas rígidas feitas de estrelas de betão. São padrões, regiões onde a gravidade cria uma espécie de onda de compressão que percorre o disco. Quando uma nuvem de gás entra na onda, comprime-se, arrefece e começa a formar estrelas. Os mais massivos nascem, brilham intensamente e explodem em apenas alguns milhões de anos. Morrem ali mesmo, antes de se afastarem do braço. É por isso que os braços são marcados por jovens estrelas azuis e por nebulosas de gás ionizado. O gás no disco é, acima de tudo, hidrogênio. Uma parte está em forma atômica, distribuída numa ampla camada que podemos mapear com radiotelescópios, graças à linha dos 21 centímetros. Essa emissão de rádio permite-nos ver através do pó e seguir o disco muito para além do que a luz visível permite. Com grandes levantamentos, os astrônomos construíram mapas quase completos do hidrogênio do disco, com milhões de pontos de dados. Em regiões mais densas e frias, esse hidrogênio torna-se molecular. Nuvens moleculares gigantes são os incubadores das estrelas. Podem conter centenas de milhares de massas solares de gás e estender-se por dezenas ou centenas de anos-luz. A sua temperatura é baixa, apenas alguns graus acima do zero absoluto. No interior, a gravidade supera a pressão do gás e fragmenta a nuvem em núcleos que acabarão por incendiar novas estrelas e sistemas planetários. Mas o álbum não é homogêneo. Há um disco fino e um disco grosso. O disco fino contém a maior parte do gás, poeira e estrelas jovens. É onde se concentram os braços espirais e a formação estelar ativa. O disco espesso estende-se mais acima e mais baixo do que o avião. As suas estrelas são mais antigas e têm menos elementos pesados. Provavelmente formou-se nas fases iniciais da vida da galáxia, em tempos de colisões e fusões com outras protogaláxias. Esta diferença de composição e idade cria um gradiente vertical de história. Basta subir alguns milhares de anos-luz para encontrar uma população estelar diferente. Existe também um gradiente radial. Perto do centro, o gás é mais rico em metais, todos elementos mais pesados do que o hélio. Muitas gerações de estrelas viveram e morreram ali. Enriqueceram o meio com explosões de supernovas e ventos estelares. Nos arredores, o gás é mais pobre nestes elementos. As estrelas nascidas lá são mais primitivas
em termos químicos. Esta mudança suave na composição com a distância é uma pista de como o disco cresceu ao longo do tempo. Como sabemos tudo isto se não conseguimos ver o álbum inteiro de fora? A resposta reside na combinação de muitas técnicas. No rádio, o hidrogênio atômico desenha a estrutura geral do gás. Em milímetros, moléculas como o monóxido de carbono revelam as nuvens frias onde nascem as estrelas. No infravermelho, missões como a WACE mapearam o brilho de milhões de estrelas e a distribuição do pó. Em óptica, satélites como o Gaia mediram posições, distâncias e movimentos de mais de 1.000 milhões de estrelas, construindo um mapa 3D da porção do disco que nos rodeia. O movimento é fundamental. As estrelas no disco seguem órbitas quase circulares em torno do centro. As suas velocidades dizem-nos sobre a massa envolvida em cada raio. Quando os astrônomos medem essas velocidades a diferentes distâncias, encontram algo surpreendente. Não diminuem como seria de esperar se toda a massa estivesse concentrada no centro. Mantêm-se quase constantes nas regiões exteriores. Esta rotação cuplana do disco é uma das grandes pistas da existência da matéria escura na galáxia. Visto de lado, o disco apresenta estruturas adicionais. Fábricas estelares onde o gás condensa em grandes complexos. Restos de bolhas escavadas por supernovas. Lareiras a gás quente que se elevam acima do plano. E nas extremidades, um disco que não é completamente plano, mas ligeiramente deformado, como um vinil dobrado. Essa reviravolta deve-se provavelmente à atração das galáxias satélite e ao halo de matéria escura. A própria estrutura do álbum, portanto, já nos diz o que está fora dele. À medida que nos deslocamos para fora, a densidade do gás frio diminui. As nuvens moleculares tornam-se raras. A formação estelar enfraquece. Grandes espaços, quase vazios, surgem entre as poucas nuvens dispersas. Há estrelas, mas estão mais afastadas. O brilho superficial da galáxia, se a olhássemos de longe, cairia rapidamente. Para muitos fins práticos, aqui poderíamos dizer que o álbum acabou. Para além disso, a galáxia deixaria de parecer uma espiral luminosa e tornar-se-ia uma estrutura difusa. No entanto, isso seria enganador. Porque mesmo quando o disco visível desapareceu, continuamos a encontrar estrelas gravitacionalmente ligadas à Via Láctea. Encontramos aglomerados globulares a orbitar muito mais longe. Encontramos fluxos de estrelas a cruzar acima e abaixo do plano, vestígios de pequenas galáxias devoradas no passado. E, acima de tudo, inferimos a presença de uma enorme quantidade de matéria escura, que não emite luz, mas continua a exercer gravidade. O halo fantasma. Quando deixamos o disco para trás e nos afastamos do plano, a paisagem muda. As nuvens moleculares desaparecem. Os braços em espiral já não são uma estrutura clara. A lâmpada encolhe atrás de nós. A galáxia começa a parecer menos um disco e mais uma esfera difusa. Estamos a entrar no halo. A primeira coisa que encontramos são as estrelas mais antigas. São pequenas, tênues, pobres em elementos pesados. Muitos pertencem a cursos de água estelares. Fios alongados de luz a riscar o céu que são remanescentes de galáxias anãs dilaceradas pela gravidade da Via Láctea. Estas correntes são uma espécie de fóssil dinâmico. Guardam memórias de antigos encontros e fusões. A flutuar neste espaço estão aglomerados globulares. São esferas compactas de dezenas de milhares ou milhões de estrelas. Estão distribuídos pelo centro galáctico numa forma quase esférica. A Via Láctea tem mais de 150 aglomerados globulares conhecidos. E provavelmente muitos mais escondidos atrás do pó
ou nas regiões exteriores. Os aglomerados globulares são muito antigos. Muitos têm mais de 11 ou 12 mil milhões de anos. Alguns formaram-se juntamente com a própria galáxia. Outros chegaram varridos por galáxias anãs, que mais tarde foram capturadas. Ao estudar as suas idades e composições, os astrônomos conseguiram reconstruir parte da árvore genealógica da Via Láctea. Existem clusters que denunciam grandes fusões no passado. Outros apontam para uma formação mais calma no cenário original. Se continuarmos a subir, verificamos que muitos destes acometiscos aglomerados orbitam bem acima e abaixo do plano do disco. 10, 15, 20 quiloparsecs de altura. Fazem parte do halo interior e exterior. As suas órbitas alongadas, inclinadas, por vezes retrógradas, são outra pista de que a galáxia não cresceu sozinha. Foi construído por golpes. Cada satélite que caía trazia estrelas, gás, aglomerados e matéria escura. O halo estelar, no entanto, é apenas a parte visível do problema. Entre estas estrelas antigas, estende-se um enorme e quase invisível meio gasoso. Uma coroa quente de gás a temperaturas de milhões de graus. Este gás emite principalmente em raios-x fracos e em linhas muito específicas de elementos ionizados, como o oxigênio. A sua detecção exigiu telescópios espaciais sensíveis de alta energia e espectroscopia cuidadosa. As observações indicam que esta coroa se estende centenas de milhares de anos-luz para além do disco. Ou seja, o gás quente no halo pode ocupar um volume várias vezes maior do que a parte visível da galáxia. A sua massa total poderia ser comparável à massa de todas as estrelas juntas. Esta coroa, além disso, pode resolver parte do chamado problema dos baryons em falta. A aparente falta de matéria normal que os modelos previram, se apenas contássemos estrelas e gás frio. O halo gasoso não é um depósito passivo simples. Alimenta-se de material que o próprio disco ejeta através de supernovas, ventos estelares e atividade no centro. E ao mesmo tempo devolve gás ao disco, sob a forma de chuva lenta que volta a cair e mantém a formação de estrelas durante milhares de milhões de anos. A galáxia respira através desta troca. Ejeta, aquece, arrefece e acumula. O halo é o pulmão térmico da Via Láctea. Por baixo de tudo isso, e estendendo-se ainda mais, encontra-se o componente dominante. A matéria escura. Não emite luz, não absorve nem reflete. Só se revela pela sua seriedade. Quando medimos como o disco roda, quando seguimos as órbitas das estrelas do halo e dos aglomerados globulares, vemos que há uma falta de massa. Muito dinheiro. Para que as velocidades observadas façam sentido, a galáxia tem de estar envolta numa auréola de matéria invisível. As estimativas variam, mas normalmente situam a massa total do halo de matéria escura da Via Láctea em cerca de 1 trilhão de massas solares, com um raio virial entre 100 e 200 quiloparsecs. Isso equivale a cerca de 300 mil a 650 mil anos-luz. Ou seja, o volume gravitacionalmente dominado pela nossa galáxia é várias vezes maior do que o diâmetro luminoso do disco. Deste ponto de vista, a verdadeira margem da Via Láctea está muito mais distante do que a faixa de estrelas que vemos no céu sugere. Este halo de matéria escura não é uniforme. Simulações numéricas mostram que contém subhalos, pequenos aglomerados que podem albergar galáxias anãs ou aglomerados. Alguns são destruídos pelas marés. Outros sobrevivem como satélites. O halo, então, não é uma esfera lisa e perfeita, mas uma estrutura cheia de relevos, vazios e resíduos de fusões passadas.
A Via Láctea carrega as cicatrizes do seu crescimento na distribuição da sua matéria escura. Quando um satélite massivo se aproxima, o seu próprio halo de matéria escura sobrepõe-se ao nosso. O resultado é uma dança de deformações. Formam filas de maré. As correntes são criadas. Parte da matéria do satélite é destacada e adicionada ao halo principal. Parte dela está presa em órbitas excêntricas. Esta interação não só altera a estrutura da matéria escura, também afeta o disco. Pode dobrá-lo, torcê-lo e gerar ondulações que atravessam o plano. Aglomerados globulares também estão envolvidos nesta troca. Alguns parecem ter se formado junto ao disco ou bulbo. Outras, de acordo com as suas órbitas e composições químicas, provêm de galáxias anãs que foram engolidas. Estudos recentes sugerem que uma fração significativa dos aglomerados do halo teve origem externa. São recordações de sistemas que já não existem, mas que deixaram a sua marca na galáxia como um todo. O mais marcante do halo é que não há um ponto em que termine de repente. A densidade das estrelas está a diminuir cada vez mais. O gás quente torna-se mais frágil. A fração de matéria escura que ainda está ligada à galáxia é diluída, até que em algum lugar a influência de outros sistemas vizinhos se torne comparável. De forma prática, definimos um raio virial. Uma fronteira estatística. Dentro dela, domina a Via Láctea. Lá fora, reina o ambiente do grupo local. Entre o disco e essa fronteira muito distante, o halo é um espaço de transição. Ali ocorre a troca de matéria com o meio intergaláctico. Os vestígios das galáxias que devoramos flutuam ali. Há rios de gás arrancados dos nossos satélites. Uma das estruturas mais proeminentes do halo é precisamente um fluxo gigantesco de material que não nasceu no disco, mas em dois companheiros muito próximos: as nuvens de Magalhães. Nuvem de Magalhães e galáxias. Satélite. Se conseguíssemos desligar todas as luzes das cidades do hemisfério sul e olhar pacientemente, veríamos duas manchas leitosas penduradas no céu. Não são nuvens na atmosfera, são duas galáxias pequenas. São nossos companheiros. Durante séculos, foram vistos como curiosidades. Hoje sabemos que estão a deformar a margem da Via Láctea e que a Via Láctea também os está a quebrar. A maior chama-se Grande Nuvem de Magalhães. É uma galáxia irregular, a cerca de 160 mil anos-luz de distância. Contém algumas centenas de milhões de estrelas. É apenas 1/100º da massa da Via Láctea. A sua irmã mais nova, a pequena Nuvem de Magalhães, está um pouco mais longe, cerca de 200 mil anos-luz. Vistas a partir da Terra, é ilhas de luz, com regiões de formação estelar muito intensa e nuvens de gás turbulento. Entre os dois há uma ponte. Um filamento de gás que liga as duas galáxias anãs. Essa ponte é prova direta da interação mútua entre eles. A gravidade de uma faixa de gás em relação à outra estica-a, desloca-o. E a Via Láctea, que domina o todo, puxa ambos ao mesmo tempo. O resultado é um sistema triplo. Não é uma galáxia grande com satélites passivos. É uma dança de 3 corpos, onde ninguém sai ileso. Por trás das nuvens, encontra-se uma estrutura ainda mais dramática. A corrente de Magalhães, um arco gigantesco de gás hidrogênio que envolve parte do céu. Vemo-lo principalmente na rádio, como um trilho cor-de-rosa ou amarelo nos mapas. Pensa-se que é composto por material arrancado das nuvens durante as suas órbitas em torno da Via Láctea. São centenas de milhões de massas solares de gás, espalhadas por mais de 100 graus no céu. Esse gás não vai ficar a flutuar para sempre. Parte dela
irá cair lentamente no halo e disco galáctico. Acabará por se misturar com o meio interestelar e tornar-se-á combustível para novas gerações de estrelas. A corrente de Magalhães é um canal cósmico. Liga os reservatórios de gás das galáxias anãs ao motor de formação estelar da Via Láctea. Sem essa contribuição, a galáxia ficaria sem material fresco mais cedo. As nuvens não são as únicas companheiras. A nossa galáxia está rodeada por uma coleção surpreendentemente rica de galáxias anãs. Muitos são esferoidais, pobres em gás, com muito pouca formação estelar atual. Outros são irregulares, com gás e algumas estrelas jovens. Alguns, como a galáxia anã de Sagitário, estão tão próximos que já estão literalmente a ser despedaçados. A galáxia anã de Sagitário orbita a Via Láctea numa trajetória muito íngreme em relação ao disco. Cada vez que passa por perto, as marés gravitacionais arrancam estrelas e matéria escura. Estas estrelas formam um ou mais anéis que rodeiam a galáxia principal. Mapas recentes mostram vestígios dessas correntes a circular o disco como a pegada de uma estilingue lançada para a água. Do nosso ponto de vista, estas correntes são fundamentais. São relógios. Medindo as suas formas, velocidades e composições químicas, os astrônomos reconstroem quantas vezes Sagitário passou pelo disco, quanto esticou e quanta massa perdeu. Cada órbita é um tapa na cara da margem da Via Láctea. Gera ondulações no disco, pode desencadear episódios de formação estelar. Foi até proposto que um destes encontros pode ter influenciado o ambiente onde o Sol se formou mais tarde. Outras galáxias anãs são menos dramáticas, mas também deixam marcas. Alguns, como Draco ou Escultor, são pequenas nuvens de estrelas antigas a orbitar no halo exterior. São laboratórios de evolução galáctica em miniatura. Contêm muito poucos elementos pesados. Isso indica que formaram as suas estrelas muito cedo na história do universo. E depois perderam gás, em parte por explosões de supernovas, em parte por pressão ambiental e pela própria Via Láctea. Muitos destes anões são tão tênues que durante décadas passaram despercebidos. Só com levantamentos profundos do céu, como os de Sloan ou de ES, é que começaram a aparecer como acumulações de luz de estrelas. Cada nova detecção acrescenta mais um ponto à nuvem de satélites que rodeia a Via Láctea. E cada ponto, quando estudado em detalhe, revela a sua própria história de fusões, fugas de gás e encontros próximos. O todo é um sistema hierárquico. A Via Láctea domina. Satélites orbitam à sua volta. Algumas estão ligadas, como as duas nuvens. Todos se movem dentro do halo de matéria escura da galáxia principal. Alguns estão a cair pela primeira vez. Outros já circularam várias vezes. Ao mesmo tempo, o halo não é um fundo estático. Responde. Está deformado. Relaxa. Essa teia de interações torna a borda da galáxia muito mais complexa do que pareceria ao olhar para um simples desenho de um disco. Nos mapas de gás, essa complexidade é muito clara. A corrente de Magalhães não é uma linha limpa, é uma fita fragmentada. Tem garfos, nós, regiões onde o gás é mais ionizado e outras onde permanece frio. Em alguns momentos, o gás mistura-se com o halo quente da Via Láctea e começa a evaporar. Noutros, parece sobreviver por mais tempo, protegido em nuvens densas. É a fronteira entre o gás dos anões e o gás da grande galáxia. Uma fronteira que não pode ser desenhada com uma única linha. Algo semelhante acontece com as estrelas. No céu, algumas correntes cruzam-se com o disco. Outros rodeiam-no. Quando medimos as suas composições químicas, verificamos que nem todos se assemelham à população padrão de halos.
Alguns têm assinaturas que correspondem às de aglomerados globulares específicos. Outros assemelham-se a estrelas de anões conhecidos. Estas pegadas permitem-nos reconstruir quanto material veio do exterior e quanto se formou na própria Via Láctea. Tudo isto tem uma consequência importante para a ideia de Edge. Se olharmos apenas para o disco, poderíamos dizer que a galáxia termina onde a maioria das estrelas jovens e do gás frio termina. Mas quando se somam galáxias satélite, o halo e os fluxos de gás à equação, a fronteira torna-se difusa. Existem regiões onde o gás das nuvens já está quase completamente misturado com o halo da Via Láctea. Noutros, as próprias nuvens mantêm a sua identidade. De certa forma, a borda é um processo, não um lugar. Também tem consequências para o futuro. As nuvens nem sempre estarão onde estão. Modelos dinâmicos sugerem que podem estar na sua primeira abordagem forte à Via Láctea. Se assim for, a sua órbita irá decair com o tempo. Vão perder mais energia e mais matéria. Acabam por ser completamente absorvidos. Nesse processo, transferirão o momento angular, perturbarão novamente o disco e alterarão a distribuição da matéria escura no halo. Visto de longe, tudo isto resultará numa aresta distorcida. Em vez de um halo simétrico e silencioso, a galáxia mostrará saliências, caudas, correntes. Cada um deles corresponderá a uma anã digerida, a uma nuvem em queda ou a um satélite mais antigo. A nossa galáxia, silenciosamente, é construída por vizinhos devoradores. E ao fazê-lo, continua a esbater os seus próprios limites. O nosso arquipélago de galáxias. Quando nos afastamos o suficiente da Via Láctea e dos seus satélites, aparece outra figura. A nossa galáxia já não é o centro do mapa. Acontece ser apenas uma das ilhas de um arquipélago muito maior. O grupo local. Um punhado de galáxias que viajam juntas pelo espaço, unidas por uma história comum de gravidade e tempo. O grupo local tem uma forma alongada, quase como um peso. Numa das extremidades está a Via Láctea com os seus satélites. Na outra está Andrômeda, acompanhada pela sua própria corte de galáxias anãs. Entre os dois polos, sistemas mais pequenos flutuam, alguns ligados a um dos dois grandes, outros em posições intermédias, quase neutras. No total, os catálogos modernos falam de mais de 100 membros num raio de aproximadamente 1 megaparsec, ou seja, cerca de 3 milhões de anos-luz. A protagonista do outro extremo é a Andrômeda. É uma galáxia espiral um pouco maior do que a Via Láctea. Possui também uma barra central, braços em espiral e um halo povoado por aglomerados globulares e fluxos estelares. Forma, juntamente com a nossa galáxia, o eixo do grupo local. A distância entre os dois é de cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Eles não estão parados. Estão a aproximar-se. Daqui a alguns milhares de milhões de anos, vão fundir-se. Galáxias satélite orbitam Andrômeda. Algumas são pequenas elípticas, como M32 e M110. Outros são anões esferoidais com brilho superficial muito baixo, quase invisíveis mesmo com telescópios modernos. Estes companheiros estão a passar por processos semelhantes aos que a Via Láctea impõe aos seus próprios anões. Marés que os deformam, perdas de gás, fluxos de estrelas que se separam e integram no halo da grande galáxia. O grupo local, visto de longe, mostra 2 nuvens de satélites em redor dos seus 2 membros principais. Um pouco mais adiante está a terceira grande galáxia do grupo local. É o Triângulo, também conhecido como M33. É uma espiral mais pequena, sem uma barra clara,
localizada não muito longe de Andrômeda. Há indícios de que os dois podem ter tido um encontro próximo no passado. Esse passo teria deixado cicatrizes na distribuição de gás e na história de formação estelar de Andrômeda. O M33 poderia ser um satélite de luxo ou um companheiro em órbita ampla em torno do sistema Via Láctea Andrômeda. O resto do grupo local é habitado por galáxias muito mais modestas. Muitos são anões esferoidais, pobres em gás e com estrelas muito antigas. Outros são irregulares, pequenas nuvens de gás e estrelas jovens, com formas distorcidas. Alguns orbitam perto dos grandes. Outros parecem flutuar mais isolados, em regiões onde a influência da Via Láctea e de Andrômeda está quase equilibrada. Entre os anões mais interessantes estão aqueles que vivem neste tipo de terra de ninguém. Galáxias como W, LM Shepamewabawse, C1613, Leo A, Fênix ou Tucana, localizam-se a distâncias próximas do raio virial do grupo local. Eles claramente não estão dentro da esfera imediata de influência de nenhum dos grandes. São laboratórios únicos. Nelas podemos estudar como uma pequena galáxia evolui sem a pressão constante de um vizinho gigante a devorar o seu gás ou a deformar o seu disco. LM, por exemplo, é uma anã irregular localizada a quase 1 milhão de anos-luz da Via Láctea. Estudos sobre a sua história de formação estelar mostram que não teve uma única explosão inicial e depois um longo silêncio. Construiu as suas estrelas de forma mais distribuída ao longo do tempo. Isto sugere que o seu ambiente relativamente isolado permitia armazenar gás e utilizá-lo de forma mais gradual, sem ser arrancada pelas marés ou pela pressão externa do gás quente. Leão A é outro caso peculiar. É extremamente pobre em elementos pesados. A maioria das suas estrelas formou-se relativamente tarde na história do universo. A sua posição, numa região distante dos subgrupos dominados pela Via Láctea ou Andrômeda, torna-a um exemplo de uma galáxia tardia. É quase como se tivesse despertado quando outros já formavam estrelas há milhares de milhões de anos. Esse atraso revela diferenças nas condições iniciais do gás do grupo local e como pequenas mudanças de densidade podem alterar linhas temporais inteiras da evolução galáctica. Outros anões, como NGC 6822, Aquários ou Pégasos irregulares, apresentam padrões ainda mais variados. Alguns têm áreas de formação estelar recente sobrepostas a populações muito antigas. Outros parecem ter sido desligados em algum momento, talvez pela perda súbita de gás após uma série de explosões de supernova. Juntos, estes sistemas em miniatura funcionam como cápsulas do tempo. Cada um preserva pistas sobre diferentes fases da história do grupo local. À escala global, o grupo local ocupa um volume de cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. Dentro desse volume, a gravidade da Via Láctea e de Andrômeda domina o movimento da maioria das galáxias. Para além de um certo raio, o chamado raio de velocidade zero, a expansão do universo é novamente imposta. Nesse limite, as galáxias deixam de cair em direção ao centro do grupo local e começam a seguir, em média, o fluxo global da expansão cósmica. Estima-se que esse raio seja cerca de 1 megaparsec. Para além disso, as coisas já não são nosso grupo. Fazem parte do campo circundante ou de outros grupos vizinhos. Isto introduz uma nova noção de aresta. Já não estamos apenas a falar de onde termina a Via Láctea. Estamos a falar de quão longe é a boa região do espaço, onde a gravidade conjunta da nossa galáxia e de Andrômeda mantém outros presos. Dentro do grupo local, as galáxias podem girar, cair, fundir-se e orbitar durante milhares de milhões de anos sem escapar.
A partir desse volume, o universo em expansão está lentamente a arrastá-los para longe de nós. No entanto, esta fronteira também não é um muro rígido. É uma superfície definida por estatística e dinâmica, não por uma aresta visível. Algumas galáxias estão mesmo no seu limite. Sistemas como o agrupamento de NGC 3109 e Sextans A e B, por exemplo, estão tão distantes que é difícil decidir se pertencem realmente ao grupo local ou se formam um pequeno grupo independente ligado, talvez, a estruturas ainda maiores. O mapa deixa de ser um desenho de pontos e torna-se um campo de forças. Quando olhamos para o grupo local como um todo, uma coisa torna-se clara. Não somos exceção. Não somos uma galáxia isolada no meio de um vazio. Fazemos parte de uma família com mais de 100 membros, dominada por duas grandes espirais, acompanhadas por uma terceira mais pequena e rodeadas por dezenas de pequenos companheiros. É este ambiente que condicionou quantas vezes sofremos fusões importantes. Quanto gás chegou do exterior? Quando é que a grande colisão com Andrômeda vai começar? No entanto, o grupo local também não flutua sozinho. Fazemos parte de uma estrutura ainda maior, uma rede de grupos e aglomerados de galáxias que se estende por dezenas e centenas de milhões de anos-luz. Se o grupo local for um arquipélago, aglomerados e superaglomerados são continentes separados por oceanos vazios. Para realmente compreender onde termina o domínio da nossa galáxia e onde começa o dos outros, temos de ir um passo além na escala. Deixa de ver apenas um grupo e começa a ver a rede de que ele faz parte. Galáxias extremas, os monstros do rádio. Quando expandimos ainda mais o mapa, o grupo local torna-se algo pequeno. Deixa de ocupar toda a pintura. Torna-se um ponto dentro de uma estrutura muito maior. Não estamos a falar de algumas dezenas de galáxias. Estamos a falar de milhares. De aglomerados e superaglomerados ligados por uma rede de matéria que se estende por centenas de milhões de anos-luz. É a teia cósmica. A primeira coisa que aparece são aglomerados de galáxias. Ao contrário do grupo local, onde existem apenas algumas galáxias grandes, centenas ou até milhares de galáxias podem coexistir num aglomerado rico. Estão imersos no mesmo poço gravitacional, rodeados por uma nuvem de gás quente que emite raio-x e um enorme halo de matéria escura. Entre galáxias, o espaço não está vazio. Existem filamentos de gás, remanescentes de interações, jatos de plasma impulsionados por buracos negros centrais. Um exemplo próximo é o aglomerado de Virgem. Está localizada a cerca de 50 a 60 milhões de anos-luz de distância. Contém várias milhares de galáxias. Entre elas estão espirais, elípticas gigantes e anões de todos os tipos. O aglomerado de Virgem não é apenas um lugar com muitas galáxias. É também uma espécie de nó gravitacional. A matéria do seu ambiente flui lentamente para ele. A nossa própria região do universo sente a sua atração. O grupo local, no entanto, não está dentro de Virgem. Fica nos arredores. Faz parte de outra estrutura maior que os astrônomos chamaram de Laniakea. Um superaglomerado que engloba Virgem, a nossa região, e outros aglomerados e grupos vizinhos. O nome significa céu imenso em havaiano. É apropriado. Laniakea estende-se por mais de 500 milhões de anos-luz. Como sabemos que estas galáxias e aglomerados pertencem à mesma estrutura? Não basta vê-los projetados no céu. As suas distâncias e movimentos devem ser medidos. A expansão do universo faz com que as galáxias se afastem umas das outras em média. Mas por cima deste movimento geral sobrepõem-se velocidades peculiares devido à gravidade das grandes concentrações de matéria. Após esses desvios,
os astrônomos reconstruíram os fluxos de galáxias que fluem para o núcleo da teia de aranha. Num mapa destas correntes, o grupo local aparece como uma pequena gota de matéria que desce lentamente numa encosta gravitacional. Essa encosta liga-nos à Virgem e a outras reuniões em massa. Nessa imagem, assim que borda da Via Láctea é irrelevante. O que importa é a região do espaço onde a matéria se move de forma coerente, arrastada ao longo da mesma bacia gravitacional. A teia cósmica não é composta apenas por aglomerados. Filamentos espalham-se entre eles. São regiões longas e relativamente estreitas, onde a densidade de galáxias é superior à média do universo, mas inferior à dos aglomerados. Ao longo desses filamentos, gás e matéria escura fluem para os nós massivos. Entre os filamentos há vazios, grandes bolhas de espaço onde quase não há galáxias. Essas regiões são subdensas. A matéria tende a escapar deles para as áreas mais ricas. Se pudéssemos ver diretamente a distribuição da matéria escura, o quadro seria muito claro. Veríamos uma rede tridimensional de fios brilhantes a ligar bolas densas. As galáxias seriam apenas os pontos luminosos que marcam os locais onde a matéria se concentrou o suficiente para formar estrelas. Dessa perspectiva, a Via Láctea é apenas um pequeno brilho num desses fios. Esta estrutura não surgiu do nada. No universo primitivo, pequenas flutuações de densidade no plasma primordial foram amplificadas ao longo do tempo. Onde havia um pouco mais de matéria, a gravidade puxava-a ainda mais. Essas áreas cresceram. Tornaram-se os núcleos de futuros aglomerados. Os filamentos assinalam os caminhos por onde essa matéria caía. Os vazios permaneceram como regiões que foram progressivamente esvaziadas. Neste contexto, falar da borda de uma galáxia é quase como falar da periferia de uma cidade vista de um avião a grande altitude. Pode ser traçada uma linha administrativa, mas a realidade é um contínuo. As casas estão a tornar-se menos densas. As aldeias vizinhas aparecem mais tarde. Pelo meio, há estradas, bairros dispersos, zonas industriais. A teia cósmica é essa paisagem, levada a escalas de milhões de anos-luz. No entanto, mesmo nesta escala gigantesca, existe uma hierarquia. Dentro de um aglomerado, as galáxias estão gravitacionalmente ligadas. Podem colidir, fundir-se, perder gás devido ao atrito com o meio quente do aglomerado. Num filamento, as galáxias movem-se em direção aos nós mais densos. No vácuo, as poucas galáxias presentes afastam-se umas das outras mais rápido do que a média. Essa estrutura condiciona o futuro de cada galáxia individual, incluindo a nossa. Para a Via Láctea, pertencer a uma região relativamente calma tem consequências. Não estamos no coração de um aglomerado denso, onde colisões e fusões seriam constantes, onde o gás da galáxia poderia ser retirado pela pressão ambiental. O nosso grupo local está localizado numa zona intermédia, denso o suficiente para formar várias galáxias grandes, mas não tão denso que a sujeitasse a assédio contínuo. Isto permitiu uma evolução prolongada do disco e do halo, sem serem completamente despojados do seu gás. Ao mesmo tempo, fazemos parte de um fluxo de matéria que, em última análise, é direcionado para concentrações mais massivas. Podemos imaginar o grupo local como uma folha a flutuar num rio cósmico que deságua no mar de um grande aglomerado. A folha não repara no rio nas escalas de tempo humanas. Mas ao longo de milhares de milhões de anos, o movimento cumulativo é significativo. O nosso ambiente irá mudar, muito lentamente, para regiões mais densas. Tudo isto reformula a questão que nos guia. Queríamos saber onde fica a fronteira da nossa galáxia. Verificamos que a resposta depende da escala. Numa escala interna,
a borda do disco está desfocada no halo. Na escala do halo, a fronteira funde-se com a predominância do grupo local. E na escala da teia da aranha, a Via Láctea é apenas uma unidade dentro de um fluxo contínuo de matéria. Mas há algo mais que esta estrutura nos permite fazer. Quando olhamos para aglomerados e filamentos, encontramos galáxias que viveram histórias muito diferentes das nossas. Alguns são elípticos gigantes inchados por dezenas de fusões. Outros são espirais truncadas, sem gás, extintas. E há um tipo particularmente espetacular: galáxias cujos centros são tão ativos que ofuscam todas as estrelas juntas. Enchem o espaço com jatos relativistas e bolhas de plasma. São os faróis extremos da teia cósmica. Quasares e galáxias escuras. Na maioria das galáxias, o buraco negro central é um ator discreto. Está lá, pesa milhões ou bilhões de sóis, mas só engole matéria de vez em quando. Noutros, porém, torna-se o coração de uma máquina extrema. Quando recebe combustível suficiente, um núcleo ativo é inflamado. E toda a galáxia muda de caráter. O processo começa perto do centro. Gás, pó e até estrelas inteiras caem em direção ao buraco negro. Eles não seguem uma linha reta. Formam um disco de acreção. O material do disco gira a velocidades enormes. É aquecido por fricção. Atinge temperaturas tão elevadas que emite desde raios X a ondas de rádio. Antes de atravessar o horizonte de eventos, parte dessa energia escapa sob a forma de radiação e jatos. Esses jatos são a marca mais espetacular das galáxias extremas. São fluxos de partículas carregadas que disparam das regiões próximas do buraco negro. Viajam a velocidades próximas da luz, seguem as linhas do campo magnético que rodeia o disco. Quando os vemos no rádio, parecem lanças finas que atravessam a galáxia e se perdem no espaço intergaláctico. Em muitos casos, os jatos são maiores do que o próprio sistema estelar. A galáxia é apenas um ponto luminoso no meio. Os jatos estendem-se por centenas de milhares ou até milhões de anos-luz. No final, inflam lóbulos, bolhas gigantes de plasma que emitem no rádio. Essa é a marca distintiva das radiogaláxias. Um exemplo próximo é NGC 2663. É uma galáxia elíptica massiva, a cerca de 90 milhões de anos-luz de distância. Observações recentes revelaram que lança dois jatos altamente colimados que se estendem cerca de 355 quiloparsecs no total. Isso são mais de 1 milhão de anos-luz. Todo o jato mede cerca de 50 vezes o diâmetro visível da galáxia. No mapa de rádio, não é a galáxia que domina, mas sim os jatos que dela saem. No centro da NGC 2663, encontra-se um buraco negro ativo. Gás do ambiente entra nela, aquece e alimenta a máquina. O jato percorre dezenas de quiloparsecs sem se dispersar. Em algumas regiões, estreita-se e torna-se mais brilhante. É provável que o gás no ambiente o comprima e o recolha, como se o meio intergaláctico fosse um molde que ajusta a forma do fluxo. Este diálogo entre jato e ambiente diz-nos como o gás está distribuído à sua volta e quanta energia o buraco negro está a injetar no espaço à sua volta. Outro exemplo extremo encontra-se no centro do aglomerado de Perseu. Lá encontramos uma galáxia gigante chamada NGC 1275, também conhecida como Perseu A. Imagens de raio-x mostram uma enorme nuvem de gás quente a preencher o aglomerado.
e no centro, um sistema de cavidades, bolhas e filamentos. É obra do núcleo ativo do NGC 1275. Os jatos do buraco negro inflam bolhas no gás quente. Essas bolhas deslocam o gás, esculpem fendas que parecem regiões mais escuras nos raios-X e arrastam gás frio sob a forma de filamentos que se estendem por dezenas de milhares de anos-luz. Aqui, a galáxia já não é apenas um conjunto de estrelas. É um regulador do clima do aglomerado. O gás quente no aglomerado tende a arrefecer e a cair em direção ao centro. Se arrefecesse demasiado, formaria estrelas em grande número. Mas o buraco negro responde. Quando recebe mais gás, é ativado. Os seus jatos injetam energia no ambiente. Aquecem o gás. Inflam bolhas. Interrompem o fluxo de arrefecimento. Este ciclo de retroalimentação mantém o cluster num estado intermédio. Não está completamente arrefecido nem reaquecido até ficar vazio. Em muitas galáxias de rádio, vemos a mesma história. O jato expulsa o gás do ambiente. Cria cáries. Gera ondas de choque e vórtices. Parte da energia é dissipada sob a forma de calor. Parte dela é conservada em campos magnéticos e partículas relativistas. O resultado é um meio intergaláctico agitado, com regiões onde a formação estelar abranda e outras onde pode disparar-se o gás comprimido arrefecer novamente. Nem todas as galáxias extremas são gigantes elípticas em aglomerados densos. Algumas espirais também desenvolveram jatos enormes. Um caso marcante é o de uma galáxia espiral semelhante à nossa, catalogada como J2345-0-449. Os seus jatos rádio estendem-se por mais de 5 milhões de anos-luz. É uma das maiores estruturas associadas a uma galáxia deste tipo. Mostra que um disco com braços, gás e formação estelar pode ainda albergar um núcleo muito ativo, capaz de lançar jatos que atravessam o ambiente. Os jatos têm outra curiosidade. Do nosso ponto de vista, por vezes um deles parece muito mais brilhante do que o outro. Não é que o buraco negro esteja a apontar mais energia para um lado. É um efeito relativista. O jato que vem na nossa direção tem a sua radiação comprimida pelo movimento quase luminoso. Ele parece amplificado. Quem se afasta parece estranho. Este efeito de reforço Doppler ajuda a estimar as velocidades e ângulos dos jatos em relação à nossa linha de visão. Em conjunto, um núcleo ativo transforma a galáxia numa máquina transformadora de energia. O buraco negro absorve a energia gravitacional do gás em queda e devolve ao ambiente sob a forma de radiação e jatos. Essa energia altera a velocidade com que as estrelas se formam. Deita parte do gás da galáxia. Aqueça o meio dos grumos. Altera a temperatura, densidade e dinâmica do espaço à sua volta. No caso da Via Láctea, o nosso buraco negro central encontra-se hoje num estado muito opaco. Não dispara jatos gigantes. Não inflama grandes bolhas no halo. Mas há sinais de que no passado ele pode ter sido mais ativo. Vestígios de bolhas de raios gama e estruturas de rádio sugerem que nem sempre foi tão silencioso. Noutros tempos, talvez a nossa galáxia também tivesse um núcleo luminoso que alterava o gás do halo e do grupo local. Comparado com o NGC 2663 ou Perseu A, a Via Láctea parece moderada. Não é uma galáxia de rádio extrema. Um aglomerado rico não domina. Mas é regido pelas mesmas leis. O mesmo tipo de buraco negro. Os mesmos processos de acreção e feedback, só que numa versão mais suave. Compreender os extremos ajuda-nos também a compreender os casos intermédios. Há um último detalhe importante. Jatos e núcleos ativos são muito visíveis quando ligados, mas não duram para sempre.
A fase de atividade pode ocupar apenas uma fração da vida total da galáxia. É possível que muitas galáxias que hoje vemos como normais tenham passado por estágios de núcleo ativo intenso e que se reinflamem se receberem uma nova dose de gás, por exemplo, após uma fusão ou um encontro próximo. Mensagens no espaço-tempo. Quando os telescópios começaram a detectar pontos de luz muito distantes e muito brilhantes, houve confusão. Pareciam estrelas. Eram compactos. Mas o seu espectro dizia o contrário. Estavam tão longe que, para brilhar assim, tinham de libertar mais energia do que galáxias inteiras. Eram quase estrelas. Quasares. A face mais extrema dos núcleos ativos. Hoje sabemos quais são. No centro de uma galáxia, um buraco negro supermassivo recebe uma avalanche de gás. Esse gás não cai em linha reta. Forma um disco de acreção. À medida que respira para dentro do buraco, é aquecido pelo atrito e pelas forças das marés. Atinge milhões de graus. Brilha em todo o espectro. Parte da energia é canalizada para jatos que disparam quase à velocidade da luz. A combinação de disco incandescente e jatos transforma o núcleo num farol capaz de eclipsar o resto das estrelas da galáxia hospedeira. Um quasar típico liberta milhares de vezes mais luz do que uma galáxia como a Via Láctea, e faz-no numa região comparável em tamanho ao Sistema Solar. A eficiência com que converte massa em energia é enorme. Muito maior do que a fusão nuclear dentro das estrelas. É por isso que, durante algum tempo, o núcleo ativo domina a cena. A galáxia está reduzida a um tênue halo em torno de um ponto ofuscante. A maioria dos quasares que observamos está muito longe. Isso significa que os vemos como eram quando o universo era jovem. Muitos estão a tais distâncias que a sua luz demorou mais de 10 mil milhões de anos a chegar até nós. Estamos a vê-los numa altura em que as grandes galáxias ainda cresciam rapidamente, alimentadas por fusões e fluxos de gás frio que vinham ao longo dos filamentos da teia cósmica. Nesse contexto, o quasar não é um acidente. É um sintoma de crescimento violento. Um grande reservatório de gás desce em direção ao centro. O buraco negro cresce. O núcleo ilumina-se. Durante algumas centenas de milhões de anos, a galáxia entra numa fase turbulenta. Formar estrelas a uma taxa muito elevada. Expulsa parte do gás com os ventos. Ele inflama jatos que atravessam o halo e o meio intergaláctico próximo. Depois, quando o combustível se esgota ou é expelido, o núcleo desliga-se. O quasar desaparece. Permanece uma galáxia massiva, como um buraco negro agora adormecido ou quase adormecido. O impacto de um quasar não se limita à sua própria galáxia. A radiação e os ventos podem aquecer o gás circundante. Podem abrandar a formação de estrelas em galáxias vizinhas, mesmo a distâncias de centenas de milhares ou milhões de anos-luz. Estudos recentes mostram que, em torno de alguns quasares muito poderosos, o gás das galáxias próximas parece ionizado e pobre em vestígios de formação estelar recente. É como se o núcleo ativo tivesse secado as suas reservas. Paradoxalmente, esse mesmo brilho extremo tornou-se uma ferramenta. Um quasar distante funciona como uma lanterna cósmica. A sua luz atravessa nuvens de gás pelo caminho. Cada nuvem deixa uma pegada, uma pequena mordida no espectro. Essas absorções revelam gás intergaláctico, filamentos da teia da aranha, em alguns casos algo ainda mais curioso: galáxias que quase não têm estrelas.
galáxias escuras. Uma galáxia escura é, essencialmente, um halo de matéria escura e gás que ainda não começou a formar estrelas de forma eficiente, ou que os forma a uma taxa tão baixa que o brilho estelar é negligenciável. Durante muito tempo foram um conceito teórico. Simulações da formação de galáxias previram que deveria haver uma fase inicial, rica em gás, mas pobre em estrelas. O problema era vê-los. Sem estrelas não há luz própria. Parecem invisíveis. É aí que os quasares ajudam. Se uma galáxia escura estiver localizada perto de um quasar brilhante, a radiação ultravioleta do núcleo pode excitar o gás hidrogênio da galáxia. Este gás responde emitindo uma linha característica, a Lyman alfa. É uma fluorescência cósmica. A galáxia, que não brilha por causa das suas estrelas, ilumina-se porque o quasar a ilumina. Observações profundas com instrumentos como o MUSE, no telescópio muito grande, tiraram partido deste efeito. Eles visam campos com quasares poderosos. Muitas horas de exposição estão integradas. No espectro, aparecem manchas de emissão Lyman alfa, sem uma população estelar clara associada. Alguns desses pontos são bons candidatos para galáxias sombrias no universo primitivo. Sistemas onde o gás ainda não colapsou o suficiente em estrelas, mas que já contém massa e estrutura. Nem todas as histórias sobre quasares são assim tão limpas. Houve um caso famoso, conhecido como um quasar nu. Um núcleo ativo muito brilhante, HE 0450-2958, que parecia não ter uma galáxia hospedeira observável. Não havia uma lâmpada ou disco transparente à vista. Isso levou a propostas ousadas. Talvez o buraco negro tivesse sido ejetado da sua galáxia após uma fusão e estivesse a viajar sozinho. Talvez estivéssemos a assistir a uma fase em que o núcleo foi ligado antes de a galáxia terminar de se montar. Com o tempo, observações mais profundas revelaram estruturas tênues de gás e estrelas, e possíveis assinaturas de formação estelar induzidas pelo próprio jato do quasar. A imagem mudou. Não era um núcleo a flutuar no vácuo, mas um sistema complexo, onde o buraco negro e o gás circundante estavam a formar, ao mesmo tempo, uma galáxia visível. Mesmo assim, o episódio deixou uma lição. No universo real, a separação entre núcleo e galáxia pode ser difusa. Nos estágios mais violentos de crescimento, o buraco negro e a galáxia constroem-se mutuamente. Noutros casos, os jatos parecem incendiar regiões distantes de gás, como se atraíssem luz para o contorno de estruturas invisíveis. Podem desencadear a formação de estrelas em nuvens que passam, ou podem varrer o gás e deixá-lo demasiado quente para colapsar. O mesmo mecanismo que desliga galáxias pode também, em circunstâncias específicas, ajudar a provocar outras. Tudo isto obriga-nos a ver os quasares não só como faróis distantes, mas como agentes ativos da evolução cósmica. Regulam que galáxias crescem e quais desligam. Transformam gás frio em plasma quente. Modulam o número de estrelas que se formarão no futuro. E, à medida que o fazem, fornecem-nos informações sobre épocas muito iniciais do universo, quando as primeiras grandes estruturas estavam a tomar forma. A nossa própria galáxia parece calma em comparação, mas traz cicatrizes de atividades passadas. 2 enormes lóbulos gama, as chamadas bolhas de Fermi, sobem dezenas de milhares de anos-luz acima e abaixo do plano. A sua simetria e forma apontam para uma explosão de energia no centro da Via Láctea há alguns milhões de anos. É possível que se devessem a uma fase moderadamente ativa do nosso buraco negro, uma versão em miniatura do que vemos em quasares distantes. O facto de o núcleo da Via Láctea ter tido tais episódios muda a forma como pensamos sobre a fronteira
da nossa galáxia. Isto significa que, no passado, jatos ou ventos podem ter aquecido o gás no halo, modificado a coroa quente e alterado o fluxo de matéria dentro e fora do sistema. A fronteira entre a nossa galáxia e o meio intergaláctico não é apenas uma questão de geometria. É também o resultado destas trocas de energia. O futuro da nossa galáxia. Quando falamos de galáxias, pensamos em luz, em estrelas, em gás incandescente. Mas o universo não é contado apenas com fotões. Existem também rugas no próprio tecido do espaço-tempo, ondas gravitacionais. Com eles podemos acompanhar fenômenos que ocorrem muito para além da Via Láctea e da sua margem visível. Fenômenos que, por vezes, nem sequer deixam um clarão de luz. Uma onda gravitacional é uma perturbação do espaço-tempo que viaja à velocidade da luz. Ocorre quando grandes massas se movem de forma muito violenta e acelerada. Por exemplo, quando dois buracos negros giram um em torno do outro e acabam por se fundir. Ou quando duas estrelas de neutrões, remanescentes ultracompactos de supernovas, se aproximam de colidir. A teoria geral da relatividade previu isto há mais de um século, mas durante décadas foi tudo teoria. A situação mudou quando os grandes interferômetros na Terra entraram em funcionamento. Instalações como o LIGO e o Virgo começaram a medir variações absurdamente pequenas de distância. Variações de comprimento inferiores ao diâmetro de um próton, ao longo de braços de vários quilômetros. Esta sensibilidade era necessária porque, quando uma onda gravitacional atravessa a Terra, o que faz é esticar e comprimir o espaço no seu percurso. Mal o suficiente, mas suficiente para que um feixe de luz viajasse um pouco mais do que o outro. Em 2015, ocorreu a primeira detecção clara: um guincho, um sinal que aumentava em frequência e amplitude durante uma fração de segundo. Era a assinatura de dois buracos negros, cada um com dezenas de massas solares, fundindo-se a mais de 1.000 milhões de anos-luz de distância. Nenhum telescópio tinha visto nada naquela região do céu naquela altura. Só a vibração do espaço-tempo nos dizia o que tinha acontecido. A partir da forma do sinal, foi possível reconstruir a massa dos buracos negros, a energia irradiada e a distância aproximada ao sistema. Desde então, as detecções multiplicaram-se. Dezenas de eventos de fusão de buracos negros foram registrados, algumas com massas muito superiores às previstas pelos modelos clássicos da evolução estelar. Isto obrigou-nos a refinar teorias sobre como estes objetos nascem em diferentes galáxias, com diferentes metalicidades e ambientes. Também foram observadas fusões de estrelas de neutrões. Nesse caso, havia luz além das ondas gravitacionais. Um clarão de raios gama, seguido de uma quilonova, um brilho transitório produzido pela síntese de elementos pesados como ouro e platina no material ejetado. Noutras ocasiões, no entanto, o sinal das ondas gravitacionais chega por si só. As fusões são registradas quando o Scheber, objeto mais leve, está numa área ambígua. É demasiado pesada para ser uma estrela de neutrões típica. Demasiado leve para ser um buraco negro normal, segundo o que tínhamos visto nos raios X na Via Láctea. Isto é o chamado fosso de massa. Cada evento deste tipo levanta questões. Estamos a ver estrelas de neutrões ultramassivas a colapsar no processo? Ou existe uma população de buracos negros de luz que não conseguimos detectar com luz? O essencial é que muitas destas fusões ocorrem em galáxias distantes, onde não conseguimos distinguir estrelas individuais. São manchas tênues, galáxias anãs pequenas, sistemas em aglomerados distantes, ou mesmo regiões nas extremidades de grandes galáxias onde quase não há luz. Embora não possamos resolvê-las, as ondas gravitacionais trazem-nos informação em primeira mão sobre a população de objetos compactos que alojam.
é uma forma de estudar a evolução estelar para além da Via Láctea, que não depende do brilho das estrelas, mas da física dos seus restos. Também muda a forma como pensamos sobre o mapa do universo. Na luz, o céu é dominado pela Via Láctea em primeiro plano e por galáxias e aglomerados atrás. Nas ondas gravitacionais, o que vemos é uma superposição de Shield-raios, vindos de todo o lado. Cada sinal vem de um sistema diferente, a uma distância diferente. Se no futuro construirmos detetores muito mais sensíveis, tanto no solo como no espaço, poderemos começar a detectar não só eventos individuais, mas também um fundo de ondas gravitacionais. Um murmúrio coletivo produzido por todas as fusões que estão a ocorrer no universo observável. Esse fundo gravitacional seria algo como a retroiluminação de micro-ondas, mas numa tonalidade diferente. Uma memória acumulada de processos violentos em galáxias de todas as formas e tamanhos, desde a borda da nossa até ao limite alcançável pelos nossos instrumentos. Algumas propostas sugerem até que poderíamos detectar ondas gravitacionais de períodos muito mais longos, usando pulsares como relógios ultraprecisos. Estas ondas de baixa frequência viriam de pares de buracos negros supermassivos no centro de galáxias que ainda não se fundiram totalmente. Seria outra forma de ver como as estruturas gigantes do cosmos crescem, através de fusões. Há algo subtil nisto tudo. Quando observamos a fusão de um buraco negro a milhares de milhões de anos-luz de distância, não estamos apenas a ver mais um evento numa galáxia distante. Estamos a expandir a nossa noção de onde a Via Láctea chega como observador. A galáxia já não é apenas o lugar onde nascem as nossas estrelas. É também a plataforma a partir da qual podemos detectar ondas vindas de qualquer lugar do céu, independentemente de a fonte estar escondida pelo pó, se a galáxia hospedeira for fraca ou se não houver emissão eletromagnética detetável. De certa forma, as ondas gravitacionais passam pela borda da nossa galáxia como se ela não existisse. Eles não ficam no halo. Não são desviados pelo gás. Só sentem gravidade em grande escala. Para eles, a fronteira entre dentro e fora é irrelevante. Isto introduz uma ideia interessante. A nossa galáxia tem uma vantagem dinâmica se pensarmos na luz e no gás, mas como observatório gravitacional, está diretamente ligada a todo o universo observável. Ao mesmo tempo, estes sinais lembram-nos que o universo tem os seus próprios limites. Sempre que detectamos uma fusão muito distante, estamos a ouvir falar de algo que aconteceu há milhares de milhões de anos. A onda viajou ao longo de quase toda a história do cosmos até atravessar o sistema solar. Para além de certa distância, no entanto, a expansão do universo e a fraqueza do sinal tornarão qualquer detecção impossível. Haverá eventos que ocorrerão, mas cujos ecos nunca atingirão a sensibilidade dos nossos instrumentos. E não existem apenas limites técnicos. Existem limites físicos. Para além de um certo horizonte, a expansão acelerada do universo separará regiões do espaço tão rapidamente que nem a luz, nem as ondas gravitacionais conseguirão atravessar de um lado para o outro. É um horizonte de eventos cosmológicos. Uma vantagem não da matéria, mas da possível comunicação. Assim, as ondas gravitacionais desempenham um papel curioso na nossa jornada. Permitiram-nos ir para além da Via Láctea, para além do grupo local, para além do que podemos ver na luz, seguindo colisões de buracos negros em galáxias que nunca resolveremos como pontos individuais de luz. Fomos ensinados que o universo é dinâmico mesmo nas suas estruturas mais extremas. Mas também nos levaram naturalmente a uma última pergunta. Se conseguimos ouvir colisões tão distantes, haverá algum limite absoluto
para o que seremos capazes de observar. Existe uma vantagem mais fundamental do que o disco ou o halo. Na última etapa da jornada, vamos dar mais um passo atrás. Vamos olhar para a Via Láctea como uma galáxia que vive num universo com horizontes. Veremos o que realmente significa falar de borda quando o próprio espaço se expande, e que futuro espera a nossa galáxia quando muitas das luzes que vemos no céu hoje desapareceram para sempre do nosso alcance.